Você trabalha, recebe, paga contas e pronto, sumiu o dinheiro. É como se ele tivesse criado pernas. E eu te pergunto, seu dinheiro está indo para onde? Para a sua liberdade financeira ou para o ralo? Hoje eu vou te mostrar os 5 últimos arquivos do livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. E todos eles têm a ver com uma coisa: fazer o dinheiro trabalhar para quem? Para nós. A gente vai parar de trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para nós. Se isso faz sentido para você, fica comigo, porque hoje o papo é sobre o caminho da liberdade financeira. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos consultar aqui o que o T. Harv Eker diz para nós hoje. O arquivo número 13 da riqueza. As pessoas ricas focalizam seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o rendimento mensal. Olha a diferença. Agora você pode me perguntar, Li, mas o que é o patrimônio líquido? Porque você está acostumado com o mensal. O patrimônio líquido é o valor de tudo que uma pessoa tem. Então ela vai somar todos os ativos, né? Tudo que ela tem, e ela vai somar todas as coisas que ela precisa pagar e que ela deve. O saldo vai ser o patrimônio líquido da pessoa. Então ele fala aqui, ó: para determinar seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui: dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa. Depois subtraia tudo o que deve. O patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza, porque, se necessário, os bens podem ser liquidados, ou seja, convertidos em dinheiro. Então, o patrimônio líquido é o saldo final. Soma tudo que você tem, desconta tudo que deve, o que sobrar é o que você realmente tem. Já fez essa conta? Então vamos lá. O patrimônio líquido, ele fala aqui que é a verdadeira riqueza, né? Não os rendimentos, não o salário que ganha por mês. Sempre foi e sempre será. Seguindo, vamos lá. Muita gente tem um modelo de dinheiro programado para gastar. E esse é o problema. Às vezes a pessoa recebe o seu saquinho de dinheiro, vamos supor que os dinheiros são as sementes. Então eu recebo o meu saquinho de sementes pelo trabalho que eu realizei e eu como todas as sementes. E não pode, eu preciso reservar um pouquinho. Quanto mais ganha, mais gasta. São indivíduos que optam pela gratificação imediata em detrimento do equilíbrio a longo prazo. Então o problema aqui é essa tal dessa gratificação imediata, se esquecendo que o longo prazo chega. Pensa, 10 anos já se passaram, então 10 anos chegarão. Então a gente costuma não pensar daqui 10 anos como eu estarei, mas é preciso ter essa mentalidade longo prazo e fazer essa reservinha desde agora para esse momento. O quarto fator do patrimônio líquido pode ser considerado o azarão do páreo, ou seja, muita gente reconhece sua importância para a criação da riqueza. Trata-se da simplificação. Então aqui ele fala, né, dos fatores do patrimônio líquido. E aqui a gente vai destacar o quarto fator, que é a simplificação. O que é essa simplificação? Essa simplificação é viver uma vida simples, sem exageros. É uma vida onde eu mantenho um padrão de vida, onde eu estou bem abastecida, mas eu não precise de coisas que eu não vou, mas eu não consuma, não compre coisas que na verdade eu não vou usar. Isso que ele quer dizer. Ele caminha lado a lado com a poupança e requer estabelecimento consciente de um estilo de vida em que você dependa menos do dinheiro. Com a redução do seu custo de vida, aumentam a poupança e também a quantidade disponível de dinheiro para investir. Então,
ele sugere a gente dar uma repensada em nosso custo de vida para que sobre um percentual para fazer essas outras sementinhas, né, que eu falei, produzirem outros frutos. Entendeu? A gente precisa pensar que a gente trabalha para hoje, para amanhã e para depois, não só para hoje. Se você pretende ser um milionário ou algo mais que isso, tem que focalizar na construção desse patrimônio, que, como já demonstrei, depende de muitas coisas além dos seus rendimentos. Então, essa questão de não depender dos rendimentos significa que não está baseado no quanto eu ganho. Porque se o meu comportamento com relação ao dinheiro for sempre de gastar, vamos supor que eu receba 2.000 por mês e eu gaste esses 2.000 por mês e outra pessoa receba 10.000 por mês, ou eu imagine que quando eu receber 10.000 por mês eu vou ter um espaço de folga para poder reservar alguma coisa, isso não acontece. Está mais ligado ao fator comportamento do que ao fator rendimento. No final de um longo prazo, quem recebeu 2.000 por mês e guardou, vamos supor, R$100, vai ter mais do que quem recebeu 10 e não guardou nada. Parece estranho, né? Mas é. Princípio da riqueza. É onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Então, se a pessoa tem um comportamento de fazer uma reserva por mês, essa reserva ela tende a aumentar, porque a atenção dela, a energia dela está indo para aquilo lá. Essa lei vale para todos os aspectos da vida. Tudo aquilo que você cuida cresce. Então, fazendo aquele exemplo, né, dos 10.000. Se eu ganho 10 e eu gasto 10 para ser otimista, porque às vezes pode ser que a pessoa gaste até 11. Se eu ganho 10 e gasto 10 e o outro ganha 2 e gasta 1.990, ao final de um longo prazo, quem vai estar melhor, digamos assim, vai ter um colchão financeiro melhor, é quem economizou. Aí você pode me falar assim, não, mas se a pessoa gasta 10 também ela levou uma vida muito, muito boa, né? Mas essa questão de levar a vida boa significa assim, quando eu faço, como eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas. Então, se eu pego tudo e gasto tudo, eu não estou administrando bem. Se eu não administro bem nas finanças, nas outras áreas da minha vida também, a tendência é que eu aja da mesma forma. Então eu acabo por levando uma vida, digamos que, bagunçada. A questão das finanças, ela não diz especialmente só das finanças, ela quer dizer o nosso comportamento como um todo. Se nós começarmos a arrumar essa questão das finanças, a tendência é que os outros comportamentos também venham a ser arrumados. Da mesma forma, se eu começar a arrumar, vamos supor, na minha saúde, a tendência é que eu passe a arrumar também. Entende? Quando eu passo a arrumar uma coisa, eu tendo a arrumar outras coisas. Mas tem que ser de verdade. Seguindo, vamos lá. Arquivo número 14. As pessoas ricas administram bem seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. É aquilo que a gente estava falando. Administrar bem, o que é? Colocar cada parte em sua caixinha bonitinha. Não levar tudo assim, digamos, desorganizado ou de qualquer jeito, sem prestar atenção no que está fazendo. Se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com esse assunto. Isso é verdade. Às vezes a nossa criação também não foi feita para lidar com esse assunto, ainda mais no nosso país. Vamos lá. O que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro, ainda
que seja pouco. Então você pode falar, não, mas o meu é muito pouco, não dá nem para administrar nada, porque eu tenho que gastar tudo. Pera aí, nós vamos ajeitando as coisas. É simples para controlar o dinheiro. É necessário administrá-lo. Quando a primeira desculpa, administrar o dinheiro não restringe a liberdade de ninguém. Dá essa impressão que ao administrar o dinheiro, eu vou ficar engessada, eu vou ficar apertada. Só que é muito pelo contrário. Ao contrário, aumenta. Tomar a frente dessa liberdade é o que dá a uma pessoa a situação financeira de que ela precisa para nunca mais ter que trabalhar na vida. É para isso que nós fazemos essa administração do dinheiro. Para depois, primeiro a gente trabalha para ele, depois a gente bota ele para trabalhar para nós. Entende? Essa para mim é a verdadeira liberdade. Quando eu começar a administrar minhas finanças, terei muito dinheiro. Então, muitas pessoas têm essa crença que quando começar quando eu começar a administrar as minhas finanças, terei muito dinheiro. Quando você começa a administrar, você começa a perceber o dinheiro. Ou tem uma crença, quando eu possuir muito dinheiro, começarei a administrá-lo. Mas a verdade é, quando eu começar a administrar, é que eu vou ter. Entende como a gente inverte a situação? A gente pensa que eu só vou conseguir administrar quando eu tiver mais. Na verdade, não. Eu tenho que começar a administrar com o que eu tenho aqui e agora, para depois eu começar a perceber que eu tenho mais. Primeiro, é necessário... Só um minuto... Primeiro, é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro que possui, para depois ter mais recursos financeiros para gerir. Primeiro, eu administro, quer dizer, eu coloco ele todo nas caixinhas, nos potinhos, cada um no seu lugar e o necessário. Depois, eu vou começar a perceber os recursos. Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar o dinheiro. Gente, o que significa? Antes de eu começar, é melhor eu começar pequeno. Resumindo a história, eu começo pequeno com o que eu tenho. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Então, se eu vou sendo fiel no pouco, eu vou aprendendo o caminho a como lidar. Agora, imagine colocar uma fortuna na mão da pessoa se ela não sabe lidar com aquilo. Acha que vai resolver os problemas dela? Não, não vai, pode até criar mais. O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, inicialmente, o que é importante? Formar o hábito de administrar. É isso que é mais importante. Mas eu tenho pouco. Mas nós vamos focar no hábito, é no nosso comportamento no dia a dia. E não pense que será fácil. Eu já lhe aviso, será desafiador manter o hábito. Os primeiros tempos, ok, mas depois manter é o desafio, ainda diante das circunstâncias que vão aparecer. O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem, que ele fala, né, que é um princípio da riqueza. Uma água. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que tem em suas mãos. Em pouco tempo você ficará impressionado com os resultados. Não interessa se você está arranjando dinheiro emprestado ou ganhando uma ninharia por mês. Administre o valor que tiver, porque o princípio que está em ação transcende o mundo físico. Ele é também um princípio espiritual. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar que é capaz de controlar adequadamente as suas finanças. Então aqui está a intenção de fazer o básico bem feito. Tudo começa por aí.
depois de abrir a conta da liberdade financeira, crie em sua casa, aqui ele fala da administração, né? Então, ele fala da conta da liberdade financeira. O que é a conta da liberdade financeira? É fazer o dinheiro trabalhar para você. Ou seja, uma segunda aposentadoria para você não depender exclusivamente do governo. Trabalhe você pela sua aposentadoria. Então, ele fala aqui, criar a conta da liberdade financeira, criar na minha casa o pote da liberdade financeira e guardar nele alguma quantia todos os dias. Quer dizer, é para formar hábitos. Então, se eu comprei alguma coisa, me sobrou R$2, eu coloco no potinho. O único real, 1 centavo que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. Ou pode ser, né? Ele quis dizer. O valor não importa, o hábito sim. Então percebe que é puramente formação de hábito, não importa o valor. O segredo, repito, é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre, quer dizer, construir a sua aposentadoria por você mesmo. Os semelhantes se atraem, dinheiro chama dinheiro, deixa esse pode se tornar o seu imã que atrai dinheiro. Faça com que ele traga para a sua vida mais e mais riqueza e oportunidades de liberdade financeira. Ter uma conta, a conta da diversão. A segunda conta aqui que ele fala é a conta da diversão. Eu sei que existem pessoas que não têm essa conta da diversão por achar que não pode ter essa conta de diversão. Afinal de contas, diversão é só se sobrar. Só que não, existe uma estratégia psicológica por trás dessa conta da diversão. E nós precisamos ter essa conta da diversão, senão nada do que nós fizermos vai funcionar. Conta da diversão especificamente para você poder gastar e curtir. Vamos lá. Um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Porque temos a natureza holística, quer dizer, a gente tem várias partes de nós. Não podemos afetar uma parte da vida sem afetarmos a outra. Algumas pessoas economizam ao extremo. Com isso, o seu ser lógico e responsável fica satisfeito, mas seu espírito não. No fim, esse lado espiritual ávido por satisfação diz: chega, quero um pouco de atenção também. E sabota os resultados. O que significa isso? Que se eu não tiver a conta da diversão, no final das contas eu vou me cansar do que eu estou fazendo e vou parar, vou me sabotar, porque se torna algo muito exaustivo. E é normal nós termos essa parte da nossa diversão. Normal e necessário ter essa diversão. Se você apenas gasta, não só jamais enriquecerá, como parte responsável do seu ser acabará fazendo com que você não curta as coisas das quais depende o seu dinheiro, porque se sente culpado. Então a culpa o leva a gastar ainda mais como forma de expressar suas emoções. Você se sente melhor durante um tempo, porém a culpa e a vergonha logo retornam. A única maneira de romper esse círculo vicioso é aprender a administrar suas finanças de um modo que dê certo. Eu não posso só gastar com coisas... Entende uma coisa, tudo está em hábitos e aonde nós vamos alocar, quer dizer, colocar o nosso dinheiro. Nós não acostumamos colocar o nosso dinheiro nas áreas certas e nós vamos falar sobre isso. O objetivo primordial da conta da diversão é a sua satisfação. Ela lhe dará oportunidade de fazer coisas que você normalmente não faria. Extravagâncias como ir a um bom restaurante e pedir uma garrafa do melhor vinho ou champanhe ou alugar um carro caro para passear durante o fim de semana. Então aqui ele fala sobre a gente fazer algumas coisas diferentes, né? Mas presta atenção a uma coisa. Quando você for se divertir,
Você não vai estar fazendo uma conta para você pagar. Você guardou já aquele dinheiro para isso. Por exemplo, eu quero fazer um passeio. Então, antes de fazer o passeio, eu já guardo, né? Para quando eu fazer o passeio já está inteiramente pago. Eu não vou lá com a metade do que eu tenho. Eu não vou gastar mais. Se não deu para mim fazer o passeio aquele mês, vou continuar juntando para mim fazer o passeio tranquilamente. Então, primeiro eu junto, depois eu passeio. Minha mãe já falava, primeiro obrigação, depois a diversão. Vamos lá. A regra que comanda a conta da diversão ela tem que ser zerada todo mês. Que ele fala de zerar. Exatamente, você deve torrar mensalmente todo o dinheiro que tiver depositado de um modo que faça sentir-se rico. Eu falei aqui agora, né? Se fala assim, mas ela está entrando em contradição com o que ele disse. Eu tenho essa opinião. Se não der para mim fazer o que eu quero, eu prefiro separar um pouco, fazer uma diversão menos assim, que eu gaste menos, não deixar de divertir, mas fazer uma diversão que eu gaste menos e guardar um pouco nessa conta para o futuro, para a minha outra diversão que eu quero ir. Entendeu, né? Um momento que meu cachorro está latindo. Deixa eu ver isso. Peraí. Voltei. Ele continua latindo. Agora tem uma coisa muito importante. Muito. Além da conta da liberdade financeira e da conta da diversão, nós falamos de duas contas. Eu aconselho a criar outras 4 contas para dividir o seu dinheiro. Aqui nós estamos falando da administração do nosso dinheiro. Então vamos lá. Conta das necessidades básicas. Então vamos supor que eu recebo R$100 por mês. Quanto que eu gastarei com minhas necessidades básicas? Aqui está o X da questão. 50%. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adaptar meu orçamento a gastar 50% com as minhas necessidades básicas. Tá vendo? Da onde que vai sair? Para isso eu vou ter que fazer uma revisão, não é verdade? Então vamos lá, 50% para as necessidades básicas. 10% para a conta de poupança para despesas a longo prazo. Isso daqui significa que eu preciso ter alguma coisa, por exemplo, eu quero comprar um carro, trocar de carro. Então, eu vou guardar 10% todo mês. Conta da instrução, pode ser instrução financeira ou alguma coisa que lhe dê algum rendimento, né? Alguma forma de instrução, algum curso que você gostaria de fazer, livros que você gostaria de comprar. É preciso separar um percentual para essa conta de instrução. A conta da liberdade financeira... peraí. A conta da poupança para despesa a longo prazo é 10%. Da instrução, 10%. Da liberdade financeira, que é colocar para render, para ele trabalhar para mim, 10%. E a da diversão, 10%. Agora... tem outros 10%, sabe o que é? Conta de doação. Sim, nós precisamos liberar recursos para outras pessoas também. Escolher para quem nós vamos doar. Não precisa ser só uma entidade, para sua igreja. Não, mas é importante nós fazermos essa doação. Porque quando eu dou a sensação de poder doar, eu vou estar falando para mim mesmo, para o meu cérebro, que eu posso doar. E quando eu posso doar, eu me sinto mais livre para conquistar cada vez mais. Então, é importante a gente ter esse desprendimento das doações. As pessoas de mentalidade pobre pensam que tudo depende de rendimentos. Acreditam que, para enriquecer, é necessário ter um salário nababesco. Isso é uma grande bobagem. A verdade é que se você administrar o seu dinheiro seguindo o programa que sugiro, terá grandes chances de se tornar financeiramente livre com rendimentos relativamente baixos. Eita, agora só um minuto.
Seguindo novamente. Então aqui ele fala, né? A verdade é que se você administrar o seu dinheiro seguindo o programa que sugiro, terá grande chance de se tornar verdadeiramente livre com rendimentos relativamente baixos. Esse programa aqui que ele deu, existem pessoas que fazem outras fórmulas diferentes, mas entenda o seguinte, que é importante ter essas caixinhas todas aqui, da liberdade, da diversão, da despesa a longo prazo, instrução, necessidades básicas e das doações. Por exemplo, a conta de necessidades básicas não pode engolir a da instrução, nem pode engolir a das despesas a longo prazo. Então, recapitulando o que ele fala aqui, 50% para as necessidades básicas e os outros 50% nós vamos distribuir em liberdade financeira, diversão, longo prazo, doações e estudo. Isso é importante. Não se trata de quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. Então, a conta que eu penso aqui, que vai ser mais assim trabalhosa para lidar, é a das necessidades básicas. Vai ser o básico. Vamos ver que nós conseguimos. Às vezes não conseguimos tudo no começo, né? Já na primeira tentativa, mas vamos trabalhando ao longo do tempo, né? Tudo se resume ao seguinte: ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Para controlar o dinheiro, você tem que administrá-lo. Então, aqui está a fórmula da administração do dinheiro. Pessoas formadas nos meus seminários. Ele fala que é das pessoas que foram nos seminários dele. Arquivo número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. Aqui que está o chique. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo dinheiro. Eles compreendem o princípio de alavancagem e utilizam, põem não só outras pessoas, como o próprio dinheiro para trabalhar para eles. Então, as pessoas ricas, tem muitas pessoas que já trabalham para eles, mas não só as pessoas. O seu próprio dinheiro está trabalhando para elas. Se você não tem ninguém que trabalhe para você, você pode começar a colocar já o dinheiro, o seu dinheirinho para trabalhar para você. Mesmo que você ache que é pouquinho, não despreze os pequenos começos. Primeira pessoa, deixa eu ver aqui, repito. Primeiro a pessoa sua para ganhar o dinheiro. Primeira pessoa sua para ganhar o dinheiro. E depois deixa que ele dê duro para ela. Então, e o importante é nós termos uma data. Então, qual o dinheiro que vai entrar aqui? Botar o dinheiro para trabalhar para você. Nós temos duas contas aqui. A conta da liberdade financeira, o dinheiro vai começar a trabalhar para nós aqui nessa conta da liberdade financeira, e na conta de despesas a longo prazo também vai estar sendo colocado lá para ele trabalhar para nós. Essas duas contas aqui precisa ter. As outras, da diversão, dependendo da sua diversão, né? Você já vai gastar tudo de uma vez, ou se não, vai fazer uma outra reserva, né, para juntar para uma outra diversão maior. Necessidades básicas você vai usar, as doações você vai usar. Então, dependendo dos seus planos, significa o seguinte: precisa colocar o dinheiro para trabalhar para você, de qualquer maneira. A gente precisa colocar ele para trabalhar para nós. A minha definição da liberdade financeira é simples: é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar nem depender do dinheiro de alguém. Então, o que significa isto? Significa que, eu separei a minha conta da liberdade financeira, coloquei o dinheiro para trabalhar para mim. Esse dinheiro que trabalha para mim, é ele que vai me sustentar depois. Tudo começa de pouquinho. Então, por exemplo, se você não tem bastante, tem gente que tem bastante para já investir, mas geralmente essas pessoas já têm esse conhecimento. Então,
Primeiro, quando você coloca só um pouquinho, vamos supor, puxa vida, tenho 50 reais. Então reserva aqueles 50 reais lá, esse mês, coloca num envelope. No próximo, coloca mais 100. Aí você já vai ver, por exemplo, um título do Tesouro Direto que dê para você juntar mais um pouquinho e comprar um título. Com o passar do tempo, você vai começar tem que aprender sobre isso também. É importante a gente aprender aonde que nós vamos investir o nosso dinheiro. E também é importante, estava esquecendo de falar, mas é super importante, consultar uma casa de análises para fazer todos esse acompanhamento aqui. Quando é pouquinho, muito pouquinho, não, mas com o tempo você vai sentir essa necessidade. Consultar uma casa de análise ou um assessor de investimento para te ajudar a construir a sua liberdade financeira com mais segurança. Por quê? Porque nós vamos precisar diversificar para garantir a sustentabilidade do nosso patrimônio. Porque, na verdade, essa conta da liberdade financeira aqui, você vai formar um patrimônio relativo. E é esse patrimônio que, digamos assim, com os juros dele, que vai passar a bancar o seu estilo de vida. Entendeu? E eu te falo uma coisa, isso é totalmente possível. Com o passar dos anos, os juros compostos, ele acaba fazendo essa mágica. No começo, você vai perceber que você consegue, tipo assim, com o que está rendendo, consigo comprar uma pizza. Depois, a próxima fase, consigo pagar a conta de luz. Na próxima fase, já consigo pagar todas as despesas, água, luz, telefone, celular. Próxima fase. Esse dinheiro que você vai colocar na conta da liberdade financeira, vou te falar uma coisa, você nunca mais vai ver ele. Mas a boa notícia é que ele vai estar lá trabalhando para você e futuramente pagando todas as suas contas. Você vai definir o seu estilo de vida. Nós não estamos falando de assim, ficar rico, milionário aqui. Você vai definir o seu estilo de vida e você vai determinar quanto você precisa e vai juntar mês a mês para que até que você consiga, com os juros do que você juntou, pagar as suas contas. Acredite em mim, isso é totalmente possível. Então vamos lá. É o estilo de vida que você deseja. Agora, se você quer um estilo de vida mais requintado, por óbvio, você vai ter que juntar mais, vai ter que ter um trabalho que lhe possibilite juntar mais. Para vencer o jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo, que lhe dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. O que significa? Você vai começar com uma pizza e você vai chegar ao ponto de não precisar mais trabalhar, porque esse rendimento vai cobrir o seu salário. Ok? Aí você está livre para fazer o que você quiser. Legal, né? Identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimentos, assim como hipotecas e outros ativos que valorizam e têm liquidez. De novo, não faça sozinho, porque você vai estar lidando com um patrimônio grande. Ele vai crescer, acredite em mim, ele vai crescer. Consulte uma casa de análise ou um assessor de investimentos para te ajudar nessa. Hora que ele começar a crescer bastante. Hora que ele começar a crescer consideravelmente. A segunda grande fonte de rendimento é o negócio que trabalha para você. Primeiro é o dinheiro, depois você vai investir num negócio que trabalhe. São rendimentos contínuos de negócio, cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas, programas de computador. Então, quer dizer, o trabalho está rendendo para você. Isso inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Independência financeira é sem a sua presença, senão não é independência. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é o negócio e não você funcione e produzir valor para as pessoas. É o negócio que vai produzir valor.
Volto a enfatizar a importância de estabelecer estruturas de rendimento passivo. É simples. Você só terá liberdade financeira se conseguir estabelecer uma estrutura de rendimento passivo. O que é? Essa estrutura é juntar um montante que com juros vai cobrir o seu custo de vida. Isso é possível. Sem rendimento passivo, ninguém consegue ser financeiramente livre. Agora, vamos lá. Porém, você sabia que a maioria das pessoas tem muita dificuldade para criar fontes desse tipo de rendimento? Isso ocorre por 3 motivos. Agora vem as dificuldades. Primeiro, o condicionamento. A maioria de nós foi programada para não ter rendimentos passivos. Então, lembra quando ele falava no começo que existem as programações? A maioria de nós foi programada para não ter esse rendimento passivo. Segundo, pouquíssimas pessoas aprendeu a criar fontes de rendimento passivo, na escola, na faculdade ou qualquer outro lugar. Então, primeiro, a pessoa não acredita que é capaz, ou não acredita que existe, ou não acredita que ela consegue. Mas se ela pegar firme, consegue. Depois, nós não aprendemos. Às vezes, você nem conhece alguma pessoa que conseguiu fazer isso. Finalmente, como não tivemos contato com o rendimento passivo em investimentos, nem aprendemos coisa nenhuma sobre o assunto, nunca demos muita atenção a ele. Nunca é tarde. Nunca é tarde para construir a sua aposentadoria. Dê atenção a esse assunto. É de vital importância. Dê atenção a esse assunto. Na verdade, essa série aqui que eu estou fazendo é justamente por isso daqui. Para nós construirmos a nossa aposentadoria. Se você tivesse aprendido desde pequeno que uma meta financeira básica na vida é criar fontes de rendimento passivo, não teria reconsiderado algumas opções profissionais? Então, se você desde pequeno tivesse aprendido, talvez a sua profissão seria outra. Se você desde pequeno tivesse aprendido, a sua posição e a sua percepção com a administração do dinheiro seria outra, mas nunca é tarde. Comece e depois de começar, continue, dê o segundo passo. Virão circunstâncias e tempos difíceis? Com certeza, mas mantenha-se firme. Escolha um negócio em que a geração de fluxo de rendimento passivo seja natural e relativamente fácil. Aqui ele está falando de negócios, né? Quem pensa pequeno, opta pelo agora. As pessoas ricas preferem o equilíbrio. Vamos lá. Quase sempre comprar coisas para o prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação com a vida. Isso aqui é importante porque já mexe com nós em outras áreas, né? Então, às vezes eu vou gastar um dinheirinho, comprar alguma coisa para me contentar agora, quando na verdade eu estou carente, eu estou precisando de outras coisas. E essa compra, ela vai me trazer uma despesa, só que na verdade esse contentamento vai ser só momentâneo, ela não vai de fato sanar o problema. O gasto excessivo e a necessidade de gratificação imediata tem pouco a ver com o que você está efetivamente comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na vida. Então aí nós precisamos começar a tratar de outros fatores na nossa vida. A ideia é fazer o dinheiro trabalhar para você tanto quanto você trabalha para ele. Para isso é necessário poupar e investir em vez de gastá-lo como se essa prática fosse uma missão da sua vida. Chega a ser engraçado. Os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas de mentalidade pobre têm pouco e gastam muito. Só que isso no longo prazo. Aí o que acontece? Os ricos, eles compram ativos. A diferença de compra dos ricos é isso. O que são ativos? São coisas cujo valor provavelmente aumentará. Os pobres adquirem passivos cujo o valor com toda certeza diminuirá. Por exemplo, o rico, ele junta e ele compra, vamos supor, um lote. Um lote vai valorizar. E o pobre não ajunta, recebe o salário e vai lá, não quero trocar de celular. Então vive trocando de celular,
vive comprando tênis caro, direto, vive gastando um monte na balada. Então, esse tipo de coisa está comprometendo a liberdade da pessoa, entende? E os ricos não, eles juntam para comprar coisas que vão se valorizando. Depois ele vende aquele lote e já compra uma coisinha melhor, com uma casa. Depois já vende, já compra um sítio, e assim vai. Os pobres juntam para pagar as contas. Aí ele, fala, compre imóveis. Gente, e comprar coisas que só estão ao alcance do nosso bolso. O segredo é instruir-se. Aprenda sobre o mundo dos investimentos. Eu estava falando aqui uma casa de análise. Arquivo 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Então, nós temos essa questão do medo. E como é que nós podemos mitigar o medo? Buscar o conhecimento para reduzir o medo. E começar testando. Coloca só o seu pezinho lá para ver como é que funciona a coisa. Não vai querer testar tudo de uma vez, né? Vamos devagar. Então, não adianta eu sonhar, eu fazer declarações, eu falar que eu vou fazer se eu não agir. Então ele fala, a ação é a ponte entre o mundo dos sonhos e o mundo da realidade. As ações precisam estar na sua agenda. Então amanhã você coloca na sua agenda, hoje já marca, amanhã vou rever minhas contas. É assim que funciona. Colocou na agenda, chegou na hora, faz, começa. Vamos lá. O verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. Outro princípio. Não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. Vai devagar, vai fazendo, que você vai perdendo o medo, vai conversando com as pessoas. Porque é confortável o lugar onde você está agora. Se o seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, tem que sair da zona de conforto e praticar as ações desconfortáveis. Então, esse conforto, na verdade, não entrar em ação, é um conforto meia boca. E lá na frente vai trazer um desconforto totalmente verdadeiro. Então, nós precisamos entrar em ação e entrar agora em ação. Você só poderá crescer se verdadeiramente estiver fora da zona de conforto. Então, tá difícil? Analise suas resistências. Outro dia a gente fez o método Sedona, de soltar. Então, quando a gente fica segurando algumas resistências, a gente não age. E a gente tem que buscar saber, tô resistindo a agir sobre isso, por quê? Um outro princípio, saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto em termos de sucesso. Precisamos saber treinar a nossa mente. Arquivo 17. O vídeo hoje foi meio comprido, mas tenho certeza que vai valer a pena. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Então, saber e não fazer é não saber. Eu só vou saber quando realmente eu tiver a prática daquilo lá, eu tiver a experiência de viver aquilo lá. Não adianta eu saber na teoria e não praticar, não saber na prática. E geralmente as pessoas de mentalidade pobre vai falar. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas eu já sei isso. Já sei, mas já tentou fazer? Já tentei. Mas e aí, prosseguiu? Conseguiu levar a cabo as suas decisões? Se não conseguiu, tenta de novo. É um caminho, tenta de novo. 3 palavras perigosas que pronunciamos são elas. Eu já sei. É provável que você ainda tenha muito a aprender em relação ao dinheiro e sucesso e vida. Ok?
que ele fala: se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Vamos lá, se não está dando certo, existe a grande possibilidade de a gente não saber. Por que não faz? Porque não sabe como fazer. Ou você está certo e você é rico. Peraí, uma das minhas frases mais conhecidas é: ou você está certo ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Outro princípio. Aqui é o mesmo. Ou você está certo ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Então, para eu garantir que eu sei, eu tenho que já fazer aquilo. Aqui ele fala essa frase que eu já ouvi muito. Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Meu povo, Deus já fala, meu povo se perde por falta de conhecimento. O que é ignorância? É não conhecer. As pessoas de mentalidade pobre dizem que não pode se instruir por falta de tempo e dinheiro. Hoje em dia não é mais assim, antigamente era mais difícil, mas se você está me vendo aqui, você está tendo uma instrução sobre isso. É só começar a botar em prática, só começar a agir. Conhecimento é poder e poder é capacidade de agir. Então aqui nós já falamos várias coisas para você construir a sua aposentadoria. Não esquece disso, é muito importante você começar a construir a sua aposentadoria. Aliás, essa série é especificamente para isso. Esperei chegar hoje para a gente falar sobre esse assunto. Todo mestre já foi um desastre. Esse aqui é um princípio que ele fala também. Ninguém nasce gênio nas finanças. Se eles podem, eu também posso. E é isso que você tem que falar. Se eles podem, eu também posso. Não enriquecer não diz somente a ficar rico em termos financeiros. É mais do que isso. Trata-se da pessoa que você se torna do ponto de vista do caráter e mentalmente para alcançar esse objetivo. Aqui que tá. Não é só juntar dinheiro por juntar dinheiro. Claro que a sua aposentadoria é importante, mas é a transformação da pessoa. Você vai começar a perceber como você vai começar a se transformar. E você vai ficar bem contente com isso, viu? Confia em mim. Você vai ver. Você é a raiz e seus resultados são fruto. Princípio. Para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo. Então, antes de ter, eu preciso o quê? Ser. Pessoal, chegamos ao fim. Nossa, foi cumprido esse. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena, viu? Quem assistiu até o final, tenho certeza que vai valer a pena. Então, antes de ter, aliás, eu preciso o quê? Ser. Então, vamos lá. Construa a sua aposentadoria. Administre bem seus recursos financeiros. Eu espero que tenha valido a pena para você essa série. E eu espero que você faça um bom proveito. E de novo, construa sua liberdade financeira. É possível e vale a pena. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.